Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. E hoje estou bem acompanhado, né, com um cara que veio de longe, né? Veio de Bragança Paulista, Caio Sônia. E aí, meu amigo, tudo bem? Hoje vai nos brindar com a sua presença, com suas histórias, né? Com seu testemunho. Minha idade. Então, a barba revela que tem muita história, né? Dizem isso, né? Dizem. Então, você que é novo por aqui, já peço para você se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com os inimigos também, né? Enfim, todos eles precisam conhecer Jesus, nós precisamos amar todos eles. Então, compartilha, manda o link e comente, né? Se tiver perguntas, se quiser comentar alguma coisa, sempre é bom você comentar no chat, porque aí quanto mais movimento nós fizermos aqui, mais o YouTube entende que o que nós estamos fazendo aqui é relevante e aí ele vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Então, sem mais delongas, Caio Sônia, tudo bem com você? Graças ao beleza? bom Deus. Família? Família muito bem. Então, ótimo. Então, vamos lá. Então, você já conhece o Caio Sônia aqui, já participou 3 anos, 3 né? anos. Posso pedir música, né? Já pode pedir música, né? Esse ano ele participou da 3ª conferência, certo? E é um parceiraço, né? Amigo nosso. Embora tão distantes, mas... muito... Não tão distante, né? Bragança não é tão longe assim. Verdade. Mas, assim, tem sido bênção em nossas vidas. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Sobre o Caio, sobre o que Deus fez na vida dele. E acho que é importante dizer algumas coisas, certo? Então, quem é o Caio Sônia? Primeiro de tudo, eu defino o Caio Sônia não pelo que ele fez ou pelo que ele faz, mas por quem ele é em Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é minha identidade, essa é minha natureza. Eu sou filho de Deus, eu sou marido, sou pai e um servo e um discípulo apaixonado de Jesus, que enfrenta todo e qualquer tipo de problema como todo mundo, mas tendo a certeza da bendita esperança do retorno daquele que nós chamamos de amado. Meu Deus. E Sônia, esse... Meu sobrenome é que é muito complicado quando as pessoas perguntam pra mim assim, qual a nacionalidade? A minha história é o seguinte, eu sou, por parte de pai, eu sou descendente de português. Toda a linhagem, se eu posso falar assim, do meu pai, ele é português. Sônia, então, é um peixe, da família do linguado, da região de Trás-os-Montes, em Portugal. Porém, todo mundo me chama de Caio Sônia, só que eu tenho um outro sobrenome antes, que é Higuchi. Ou seja, aí a parte japonesa vem do outro lado, que vem da minha mãe. A minha mãe, ela é filha de japonês mesmo, com alemã mesmo. Os meus avós, por parte de mãe, eles fugiram da Segunda Guerra, e eles se encontraram no Brasil e casaram. Se eu tivesse sido por parte de pai italiano, aí eu tinha o eixo na minha história, né? E seria Roberto, né? Se você não conhece a parte da Segunda Guerra Mundial, vai estudar o que significa Roberto. É Roma, Berlim, Tóquio. Porque são as capitais dos países que estavam contra a aliança. Sim. Então, que é Roma, Japão e Alemanha, eles faziam parte do outro grupo. Sim. E nesse contexto, os meus pais acabaram se conhecendo em São Paulo e eles casaram na década de 60. Então, eu sou paulistano de nascimento, mas bragantino de criação. Meu Deus, você é a figura do Brasil, né? Uma salada de coisas, mista. A salada mista de coisas. É o Sou Nós, né? Parece a capa do livro, né? Literalmente, sou nós. Caraca, japonês, isso aí foi uma surpresa. Não é? Tem olho puxado. Agora... Muito, mas só se eu falar que tem olho puxado, que eu sou descendente de japonês, lá no fundo as pessoas reparam. Que nem minha mãe, ela tinha, né? Minha mãe é falecida, ela tinha os traços totalmente orientais. Se você olha pro meu filho, você consegue identificar alguma coisinha.
Mas ninguém fala assim, o Caio é descendente de japonês. Eu acho que sem barba você parece mais japonês. Com barba é mais. Eu sou É porque mais sem barba é a cara do, do, do do, Samuel. do Samuel. Sim. Gente, é o Jesus Cop, mas aqui é o Caio Cop, né? O Exatamente. Samuel é igualzinho. Boa. Bom, então você faz parte lá da família Jesus Cop, né? E qual que é... Não, antes disso, vamos para a história, né? Então, qual é a sua história com Jesus? Como é que você conheceu Jesus? Ou como é que ele te encontrou? Vamos lá. Eu sou de uma família... O Sully é de uma família tradicional de Bragança, né? Meus pais mudaram para Bragança porque a origem do meu pai é da região. Então, a família Sully é uma família tradicional na cidade. Mas uma família tradicional em dois contextos espirituais. O lado católico e o lado espírita. Então, minha família é extremamente católica, porém, uma área da família, uma vertente totalmente espírita, sendo que durante muitos anos em Bragança foi uma das líderes do kardecismo em Bragança, era minha tia, a irmã do meu pai, a irmã mais velha. Então eu nasci nesse ambiente espiritual muito aflorado. É latente, né? Bem latente. Tanto que no lado espírita, onde talvez eu tenha feito o meu desenvolvimento maior, todo brasileiro ele nasce católico. Por conta da cultura que veio da região. E a minha família, principalmente o meu pai, ele começou essa vertente do espiritismo. Então eu fui inserido dentro desse universo muito cedo. Digamos que eu fui preparado porque durante os anos iniciais da minha vida eu tive um nível de sensibilidade espiritual maior daquilo que eles chamam de ser preparado para ser um médium. Então eu vi muitas questões espirituais ao longo da minha história familiar, hoje com um pouco mais de entendimento, mas muito aguçado. E num determinado momento da minha vida, com em torno de uns 25, 26 anos, eu conheço a minha esposa, ao qual ela me apresentou algo diferente, porque dentro dela brilhava uma luz diferente. E depois de muitos anos, eu entendo que essa luz tinha nome. Essa luz chama Cristo. Então, a luz de Jesus já brilhava dentro dela e ela me atraiu. Ou seja, existe um dito popular que fala que as pessoas ou elas vão pela dor ou elas vão pelo amor para Cristo. Isso não existe. Só existe uma forma de ir até o Senhor, que é por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, eu conheci ao Senhor, eu fui resgatado ao Senhor pela vida da minha esposa hoje, que na época era a minha melhor amiga. Então, aquela luz me cativou. Então, eu tive que me desconstruir de uma identidade espiritual e ser construído dentro do Evangelho. Então, aquilo que a gente fala sobre sofismas e fortalezas espirituais, elas tiveram que ser arrancadas, não gentilmente, mas na marretada. Sim. Então, a Juliana, minha esposa, como a minha melhor amiga na época, hoje continua sendo minha melhor amiga, mas antigamente era só a melhor amiga. Ela vinha e ministrava o evangelho em mim e a gente entrava em debates e confrontos religiosos. Porque eu cresci dentro de uma natureza, dentro de uma base, e ela vindo da outra. Então havia choques assim... vou usar a palavra assim, espetaculares, assim, discussões assim... que eu lembro, mas sempre no ponto final eu via algo sendo transformado em mim pouco a pouco. Então, até que ela me fez o convite pela primeira vez de eu ir numa igreja, eu fui, frequentei há algum tempo, até que o evangelho ele penetrou dentro da minha natureza, da minha essência. Ele penetrou e aquilo começou a gerar arrependimento. Não porque alguém estava falando,
mas porque verdadeiramente o Senhor estava tocando dentro da minha... Aquilo que a gente fala hoje, né, com mais entendimento, eu tava nascendo de novo. Então, as obras que me levavam à morte, as obras que nos... arrependimento de obras mortas, eles começaram a fazer sentido e práticas, e aí eu fui entendendo as coisas. Eu sempre fui muito curioso, muito estudioso, gostava muito de ler desde muito cedo, então eu comecei a ler as escrituras e eu comecei a ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Que legal. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Então, eu tinha em torno dos meus 25, 26 anos. Eu fui batizado, foi dia 25 de maio de 2003. Eu sei porque foi o dia que eu nasci, né? Ah, Eu tive 2 nascimentos. Um 5 de fevereiro de 75 e o outro dia 25/5 de 2003. glória a Deus por isso. E aí, então, você conheceu a Cristo, aí você... Sim, eu conheci a Cristo e comecei a frequentar a comunidade onde minha esposa fazia parte. Sim. Na época, ela fazia parte da Comunidade da Graça, em Bragança. Aham. E onde nós ficamos até meados de 2017, quando nós migramos para o Desascope. E assim, além do debate, né? Você falou que brilhava, talvez o que tenha chamado a atenção não é só a forma como ela defendia, né? O que ela acreditava, mas as atitudes, né? Sim, sim. Porque muitas vezes nossas ações falam mais do que as palavras. Ela falava assim pra mim, né? Na época porque a minha história foi o seguinte. Nós éramos muito, muito amigos, então nós nunca nos vimos como, vamos falar assim, amantes, como namorados. Mas dentro de mim começou a despertar algo diferente. E eu tinha condutas que não tinham sentido dentro do evangelho. Então ela vinha naquele processo de... Hoje a gente sabe muito bem de Mateus 18, vinha na disciplina eclesiástica, vinha e batia pesado. Só que aquilo começou a gerar vida em mim. E aquilo de alguém se preocupar comigo começou a... Ela falava assim pra mim, eu quero pra mim um homem crente. Aí começou a bater dentro de mim assim, por que não pode ser eu esse homem crente? Aí eu brinco com ela hoje que ela se deu mal, né? Porque, de verdade, eu fiquei talvez dos crentes mais, não chatos, mais convictos. Sim. Então isso foi sendo transformado, até que eu tomei a decisão de descer as águas. E glória a Deus por isso. Então hoje... Sim. Né? Você lá, né? Então, para quem não sabe, né? O Caio Soria faz parte da família Desascope. Eu conheci ele assim, né? Então, eu vou contar como eu te conheci. Amém. Talvez você não saiba. Eu assisti eu sempre acompanhei muito os cultos. Eu fiz alguns cursos lá com o Douglas também, né? Com o Douglas Gonçalves. E aí, no final do ano, ele fez um culto lá sobre o Natal. Ele falava até da parábola do filho pródigo e tal. E no final ele falou assim, ó, você que quer aceitar Jesus, né, que você né, Jesus tá disponível para todo mundo, se você tivesse... Ele fez um apelo, e ele falou assim, ó, vou deixar um link aqui, e aí você pode entrar na Família On. Era Família On naquela época? Campus Online. Campus Online e tal. Então você preenche lá o formulário, e aí vão entrar em contato com você. Aí eu falei, eu sou crente, mas... Eu tô com vontade de ser crente de novo. Brincadeira, né? Porque o que aconteceu, né? Eu fiz parte da mentoria, eu estava na metade do curso. E assim, foram temas que, você falou de martelada, cara, cada tema foi uma marretada. E assim, nós na nossa comunidade aqui, nós tínhamos algumas visões, mas nunca essa visão da comunhão, da valorização de mesa, né? Então, a mentoria bateu muito forte nisso, né?
alguns pontos, alguns aspectos lá, enfim. E aí, já tava ardendo no coração dessa coisa dos pequenos grupos, sabe? Sim. Só que assim, eu nunca participei, nunca havia participado, eu sabia por onde começar. E, enfim, aí eu falei, meu, essa é a oportunidade, né? Então eu vou me inscrever e vou me infiltrar, né? Assim, só pra ver como que é A dinâmica. a dinâmica. Aí, assim, aí eu acabei me inscrevendo e eu lembro que você era de sábado à tarde. Você Sim, né? sábado à tarde. Sábado à tarde, e aí era muito legal, né? Porque aí você chamava, acho que era no Meet, não lembro qual que era o No Zoom. aplicativo, era no Zoom. E aí você ficava lá, cara, acho que umas 3 horas, meu. E às vezes o pessoal, e você uma paciência, o pessoal perguntando várias coisas, tal, não sei o quê. Cara, e assim, aí eu assim, embora eu entrasse por um objetivo, cara, assim, tipo, tinha muita coisa bacana que você tava, né, desvendando ali. Então todo sábado eu tava ali com vocês, né? Sim. E aí o que aconteceu? Aí acho que depois disso tinha tinha um outro estágio, né? Porque aí é onde encaixava para ser, Sim. que seria os DNAs, Sim. certo? Aí eu não fui mais nesse daí, porque enfim, falei, não, era só para ver mais ou menos como é que era, né? E aí nós tivemos uma conferência aqui em 2022, 22. que chamava ID, Sim. né? E qual que era o objetivo dela, né? Gerar gerar o que nós temos que fazer, né? Que é o ID, que é fazer discípulos, enfim. Para que a igreja em si entendesse essa importância de estar em comunhão, Sim. enfim. E aí foi quando eu lembrei, faltava um pregador, aí eu falei, meu, puta, tem o cara que dava as aulas de sábado, né? Aí eu orei, assim, meu, se for, né, você deve ser muito ocupado. Enfim, aí mandei uma mensagem pro Caio, ele me respondeu na hora. Eu falei, Jéssica, minha mulher, né? Eu falei, Jéssica, ele respondeu na hora. Tipo assim, demorou acho que meia hora você respondeu. Aí eu falei, ó, é o seguinte, você pode participar, tal. Ele, não, beleza, quando que é? E aí foi assim que a gente se conheceu, Sim. né? Então você faz parte. Agora conta pra gente aí, como é que funciona, do que você cuida hoje em dia? Vamos lá. Nesse processo que você falou, Wellington, a gente estava começando o campus online, tá? Que eu não posso batizar como igreja online, porque a igreja ela demanda comunhão. Mas o campus online, ele foi uma arca de Noé da época. Por quê? Porque o campus online, ele nasce mediante a pandemia. A gente tinha os nossos pequenos grupos em Bragança, que são os DNAs, as igrejas caseiras, ao qual a gente se reúne semanalmente. Quando a pandemia chega, não só as reuniões caseiras elas são interrompidas para que a gente também não agisse dentro da clandestinidade, porque estava proibido, cada um tinha que ficar na sua casa com a sua família. Mas também a porta da instituição, o prédio estava fechado, mas a igreja ela não fecha, uma família não fecha, ela tinha que se mover. Então, o que nós começamos a fazer? Nós começamos a reunir os DNAs presenciais em reuniões online, mas com o pessoal de Bragança. Só que nós começamos a fazer a transmissão dos cultos da família Dizascope para nossa família, que era pouco mais de 200 pessoas na época. Só que o canal da família Dizascope no YouTube não era tão desenvolvido. Então, o que o Douglas fez? Ele começou a fazer também com a mentalidade que a gente ainda tem, que são os cultos de domingo, é uma plataforma de evangelismo. Ele começou a fazer no canal do Dizascope, que tem muito mais alcance. Só que quando ele falava sobre os nossos DNAs, as pessoas que estavam assistindo a transmissão começaram a pedir para fazer parte. E aí ele genialmente teve uma sacada de começar a rebanhar essas pessoas. E ainda a fala era e ainda é, mas nós estamos numa nova fase do Campus Online, que é: se você não tem uma comunidade de fé. Dessa frase, que você não tem uma comunidade de fé, nós começamos a alcançar muitas pessoas que estavam passando por processo de manipulação, de adoecimento dentro das suas comunidades, de serem usurpadas, de abusos de verdade. E nós começamos a ver que
nós tínhamos pouco mais de 200 pessoas, mas estava dando 1.500 visualizações ao vivo os cultos. Sim. Então, a gente tem uma fala interna que é o seguinte: se porventura a gente passa e vê um extintor mal preso e ele cai na cabeça de uma criança e a gente não fez nada por isso, se machucar, a responsabilidade é nossa. Sim. Então a gente estava vendo aquele povo, então nós acabamos nos tornando responsáveis por essa questão. Então nós começamos a fazer as reuniões online. E eu fui chamado para ser um dos facilitadores, né, das reuniões online. Só que a média das reuniões online que tinha nos outros DNAs era em torno de 20, 15, 30 pessoas. A minha era 70, 90. Eu tive reunião online com quase 300 pessoas. Ou seja, muito mais do que muitas igrejas têm hoje. Sim. E aí o Douglas começou a perguntar, porque chegavam os relatórios para ele, né? Não era algo que a gente ia avançar, mas era uma estação que a gente estava vivendo. E ele começou a perguntar o que eu tô fazendo. Fala assim, cara, eu tô gerando vida durante a semana. Daí ele falou, mano, você não quer assumir toda essa estrutura do Campus Online? Aí nasce a Família 1. Enfim, nós começamos em meados de março de 2020. Nós estamos no final de 2024. Nós chegamos a um pico de quase 3.500 pessoas caminhando conosco. Só que, quando você está inserido dentro de um contexto, porque o Douglas, ele pôs na minha mão e falou assim, mano, agora você toca. Sempre me dando suporte, mas talvez por confiabilidade, confiar naquilo que a gente estava fazendo, porque eu gerei outros líderes capacitados, pessoas que me ajudavam e tal. Eu comecei ao longo do processo, depois de quase 1 ano e meio, 2 anos, o Senhor começou a falar comigo que o Campus Online ele não era o fim nele mesmo, mas ele era um braço profético. Por quê? Porque ao longo desse tempo nasceram comunidades presenciais, igrejas que não tinham mais placa, não tinha mais nada a ver com o que é a família Dizascope. Uhum. O exemplo, a primeira, e eu até tive domingo passado, é uma igreja que nasceu lá na cidade de Itapevi, que chama Invasão do Céu. Os meus amigos Eric e Michel. Eles começaram no Campus Online, eles vieram de uma outra igreja. Eles eram responsáveis, eles eram líderes. Mas quando eles saíram, ficou um vácuo atrás dele de pessoas que não tinham a facilidade da tecnologia e tal. E eles se viram na necessidade de suprir, alimentar essas pessoas. Daí eles perguntaram, o que eu faço? Eu falei assim, vai. Cuida dessas pessoas. Veja qual é a melhor situação. E daí ele falou, e aí? Eu falei assim, cara, aí você vai orar ao Senhor e pedir direção. Qual o nome da comunidade que você deve ter? Porque talvez o nome de Família Dizascope na cidade de Itapevi não tenha sentido. Porque como identidade nossa para Bragança, nós cremos que nós somos uma igreja para a cidade de Bragança. Uhum. Então, talvez quando chega na cidade de São Paulo, o nome Dizascope, Família Dizascope, não tenha sentido. Uhum. Mas essa unidade do corpo permanece. Então, sim, ano a ano, eles me chamam, eu vou lá honrar os irmãos. Então, eu entendi em orações, naquilo que o senhor estava falando comigo, que o Campus Online, a Família 1, era um braço profético da família Dizascope, porque chegava no lugar, tocava em alguém, ativava a pessoa e a pessoa gerava vida na sua comunidade. É isso mesmo. Só que nós fizemos um movimento que até de forma interna, você até conheceu o Gustavo, que veio comigo da última vez, ele é o meu próximo, digamos assim, né? Ele é aquele que tem me ajudado assim no Campus Online. Nós entendemos que é necessário agora que a gente comece a alimentar comunidades locais. Porque existe as pessoas que realmente se alimentam daquilo e vivem a igreja, mas existem aquelas pessoas que elas se acomodam por causa disso. Uhum. Por quê?
Porque eu creio que a igreja é o lugar de encontro, é o lugar da comunhão plena dos filhos de Deus. Só que eu frequentar uma reunião uma vez por semana dentro do âmbito online, ela é muito pouco. E eu digo que eu tô com o protocolo cumprido. Sim. Então nós começamos a perceber que existem pessoas que se escondiam atrás disso, dizendo que é a igreja na plenitude, mas não é. Então nós começamos um movimento que chama Bota Fora Dizascope. Onde nós começamos a enviar as pessoas. Tipo, você que é de Minas Gerais, tal, ó. Agora é a hora de você começar a literalmente ser uma cópia de Jesus para sua comunidade. Como? Indo para uma igreja presencial. Eu não tenho uma igreja bíblica. Você não tem uma igreja bíblica na sua cidade ou você não quis procurar? Você não tem uma igreja bíblica na sua região ou você realmente tá acomodado dentro desse ambiente? Porque agora, passado 4 anos, você tem a possibilidade e a capacidade de discernir dentro daquele lugar se é ou não é. Sim. E se não for, tudo bem, vai para outro lugar. E se na sua cidade não tem, seja essa igreja. Desenvolva esse movimento na sua cidade. Porque a igreja, ela não é um prédio físico. Porque durante a semana, a comunidade Boas Novas é um prédio fechado, mas a igreja se reúne aqui. Sim. Então as pessoas começaram a entender. Então, em pouco mais de 3 meses, agora está quase completando 4, de 3.000 e tralalá pessoas, nós caímos para 300. Então significa que 2.700 pessoas entenderam, elas caminharam conosco durante esses 4 anos, umas mais tempo, outras menos, mas elas entenderam e nós começamos a fazer aquilo que a gente fala todo final de culto. Mateus 28, 18. Ide e fazei discípulos, ou seja, talvez o discípulo você ajuda dentro de uma comunidade presencial que talvez o pastor daquela comunidade está com uma dificuldade e você aprendeu porque tudo que é ensinado nas mentorias, formação teológica de Dizascope, nada mais, nada menos é aquilo que nasce dentro do dia a dia da comunidade família Dizascope. Você só compartilha aquilo que acontece. Exatamente. Então, o cara já estava habituado com aquilo. Então, ele começou a gerar vida dentro daquele ambiente que, para ele, era novo. E tem fluído, tem sido muito legal, porque a gente tem visto algumas reuniões acontecerem, igrejas caseiras nascerem, comunidades sendo abençoadas. Então, o propósito em si, ele funciona. Por quê? Porque, como a gente, de 2 anos para cá, na família Dizascope, nós começamos em 2023 com a direção de falar sobre e viver sobre a presença de Deus, a trazer a presença de Deus, e esse ano, mais precisamente, a presença de Deus de casa em casa, fortalecendo as reuniões caseiras, as igrejas caseiras, fez mais do que sentido esse envio missionário. Óbvio, existem lugares onde o campus online ele vai fazer sentido, sim, porque talvez no interior de algum lugar não tenha realmente uma igreja bíblica e talvez não tenha a quantidade de pessoas suficiente, mas você pode se tornar igreja com a sua casa. Uhum. Porque a Bíblia mesmo fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidas, dentro daquele processo de Mateus 18, a partir do verso 15 e tal, ele está presente. Sim. E o Senhor fala no livro de Apocalipse que ele caminha no meio dos candelabros, ou seja, ele caminha onde a igreja está. Sim. Então, quando você abre a sua casa e tem uma igreja caseira, é como se você estivesse convidando o próprio Jesus para andar na sua casa. Uhum. Esse é o desejo de todo mundo, né? Sim. Então é nesse sentido, e esse foi o caminhar da família Dizascope, do campus online. E por conta dessa transição, o ano passado, por algumas aptidões ao longo da história, por eu ter um pouco de facilidade com lidar com pessoas e com trabalhar com reformas, eu acabei sendo convocado para administrar a reforma do sítio onde está estabelecido a Dizascope School. E
acho que o meu trabalho foi satisfatório e eles me colocaram hoje como responsável administrativo e executivo da família Desascope. Então, hoje eu tenho uma função de execução e administração em toda a estrutura. Voluntários, eventos. Então, vamos dizer, se eu pudesse falar um nome do mundo do business, eu seria o CEO administrativo da família Desascope. Sim. Porque a gente tem o presbitério acima, onde é o governo, onde eles dão as diretrizes. E eu faço parte do conselho da igreja, que são os irmãos mais velhos, que aconselham toda a dinâmica da vida da igreja. Então, hoje, eu tenho essas duas funções. Essa aqui, Família 1, Campus Online, um pouco menos efetivo, porque eles já gerou vida e caminha sozinho, mas eu tenho o Gustavo que me ajuda nisso. E hoje essa, que é a parte de administrativo, que tá me dando mais trabalho, porque eu tô lidando direto com pessoas, no sentido de confrontos e negociações e situações administrativas. Sim. Essa tem sido a minha... Entendi. Minha nova fase. O que duas coisas me chamam a atenção, né? A primeira é que a igreja brasileira parece que ela, assim, infelizmente, né? A maior parte dela, ela deriva a um sistema e a gente se acostumou com isso, porque acho que a gente tem uma grande habilidade de se adaptar às coisas e ficar nisso, né? Então, assim, falar, por exemplo, que a gente... a igreja na casa, né? Então... a igreja na casa tem tanto valor quanto a gente, ou até mais do que a gente se reunir no prédio, né? Então, isso gera, né, um pouco de conflito, né? Assim, quando nós falamos, por exemplo, uma coisa que gerou um conflitaço aqui, eu aprendi com você lá, né? E o que era legal dos sábados? Apareceu um paizão na mesa e, bateram um papo, tirando dúvida, trocando ideia, e foi legal uma vez que você falou sobre a ceia, né? Que a ceia é lugar de você olhar para o outro, não olhar para Deus ficar pedindo perdão, né? Igual no sistema a gente aprendeu isso, né? Sim. Então, dia de ceia era o dia do desespero, que você já começava a pedir perdão na segunda-feira. Aí no dia colocava, né? Um trecho de Jesus chorando, sofrendo. E aí você, perdão, não quero ser indigno do corpo, enfim. E assim, você vê que gerou mudança, né? Então, eu sou filho da pastora aqui, opa. E aí eu cheguei nela e falei assim, eu acho que a liturgia aí da ceia, né, expliquei, né, enfim. E aí minha mãe entendeu, e aí começou a mudar, cara. Aí, na ceia. Então, perdão você pediu em casa, agora tá na hora, pega alguém que tá do seu lado. Se você não tem o que pedir perdão, honra essa pessoa, né? Toma a ceia olhando para ela. Então, cara, foi uma mudança já que gerou conflito, né? Tem pessoas que não conseguiram entender o propósito disso, porque ainda estão presas lá. Sim. Né? Então, primeira coisa que me chama a atenção é essa ouvir a voz de Deus e não temer, porque as pessoas vão pensar, né? Simplesmente Deus caminhou para isso, então nós vamos seguir isso, não importa o que vão pensar, enfim. E a segunda coisa, cara, é essa parte de que vocês têm isso aqui deu muito certo. E deu muito, muito certo. Mas se já passou o tempo disso, parece que vocês estão desprendidos disso, né? Deus tem coisas novas. Isso aqui foi muito bom, sim, mas nós entendemos que se Deus está apontando para lá, vai ser muito melhor do que isso aqui. Né? E eu vejo que às vezes as igrejas têm medo. Quando uma fórmula dá certo, parece que ela se agarra naquilo e para sair daquilo, não, deu certo, por que eu vou mexer? Né? E às vezes fica insistindo nisso, sendo que Deus tem algo novo. Algo novo, né? Então... É que, imagina só, ao longo da história, a igreja, ela se torna o centro da sociedade. Então, as periferias, elas vão e ouvem o que a igreja diz. E por conta de erros ao longo desse processo, que talvez imaturidade
e todo o processo que a gente conhece da história, principalmente da era medieval, sobre tudo aquilo que foi construído, a igreja hoje, ela não está mais no centro. A igreja hoje se torna a periferia. Então, o que acontece? É muito mais fácil você trazer uma pessoa para sua casa do que convidar para a igreja. Então, se você tem no coração ser discípulo de Jesus, quando a Bíblia fala em Mateus 28:18, vão e façam discípulos, ele não fala vão e abram igrejas. O fazer discípulo é uma consequência de quem se torna discípulo de Jesus. É natural, porque ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Só que o discípulo ao qual deve ser gerado não é o discípulo do Caio, porque eu me torno um parâmetro pequeno. Então, eu sempre vou olhar até aquilo que a gente brinca, né, nas mentorias, o líder inútil é para ele que você deve olhar e não para mim, porque eu sou um cara cheio de falha. Só que quando a gente vai nesse lugar que se chama ceia, porque ceia, nós entendemos esse processo ao longo da história da igreja de uma forma errada. Por quê? Porque sempre nós pensamos, puxa vida, esse mês eu não posso ceiar porque eu estou em pecado. Estou em trevas. A pergunta é, nos outros meses que você ceiou, você não pecou, a Bíblia mesmo fala que se você disser que não tem pecado, já está pecando porque é um mentiroso. Sim. Ou seja, eu não sou digno de sentar na mesa do Senhor. Não sou, mas por causa da sua bondade, misericórdia e graça, como Hebreus capítulo 4 diz, que ele abriu um vivo e firme caminho, eu alcanço bondade e misericórdia. Então, o jeito indigno da ceia ao qual Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11... é sobre eu não discernir o corpo. Essa é a forma indigna. Então, quando ele fala assim, julgue-se a si mesmo, não julgar se eu estou digno ou não digno, mas se eu estou discernindo o corpo para que aquilo não traga maldição para mim. Porque a Bíblia fala que se eu tenho um problema com o meu irmão, não fala que eu não tenho que tomar ceia, fala assim, deixa a sua oferta. Não para de tomar ceia. Então, se eu estou em pecado, aí sim eu tenho que tomar a ceia. Porque existe, como a gente falou em Mateus 18, que a disciplina, o final da disciplina é tratar alguém como gentil e publicano. Isso no meu vocabulário chama excomungar. É proibir a pessoa de ceiar. É proibir a pessoa de participar do ápice do movimento cristão, que é a ceia entre os irmãos. Então, eu vou me autodeclarar gentil e publicano e não ceiar, não. É somente o governo da igreja que pode falar para mim. Então, se eu estou em pecado, eu tenho que ceiar, porque aquilo tem que gerar em mim a memória de Cristo e eu me arrepender dos meus pecados. Sim. Então, quando a gente começa a ter um entendimento mais maduro sobre o que as escrituras dizem e esse sair do sistema, ele nos liberta. Por quê? Porque a mudança eclesiástica, a mudança da vida da igreja é difícil. Por quê? Porque a gente quer fazer uma coisa ao qual o Senhor não pediu para que a gente fizesse. O Senhor não pediu para que a gente acrescentasse aqueles que iam sendo salvos. Quando a gente lê em Atos 2, a Bíblia fala, no último verso do capítulo, verso 47, e o Senhor acrescentava à medida que as pessoas iam sendo salvas. O meu papel como discípulo de Jesus é pregar o evangelho, ensinar, batizar e acabou. Eu não tenho poder de convencimento, quem convence é o Espírito Santo. Eu não tenho que falar absolutamente nada. Eu vou e prego o evangelho, mas se ele não ouvir, aprove o Senhor que não fosse naquele momento, mas se ele ouvir, amém também. Por isso que eu sempre falo para os jovens, aqueles que perguntam para mim, pregue o evangelho. Se o Senhor colocar no seu coração orar por alguém e orar por cura, ore por cura. Ah, mas e se ele não for curado? A cura não é sobre você, a oração não é sobre você, é sobre quem Deus é. E se ele quiser que aconteça,
faça. Verdade. Ele só quer que a gente continue fazendo, porque até antes de vir pra cá, eu tava assistindo uma parte do Overmission, que tá acontecendo lá em Uberlândia, até o meu pastor tá pregando lá, e o pastor... Luca Martini? O pastor Lipão muito claro, foi muito sábio naquilo que ele disse assim, Deus não precisa de mim e de você pra nada. Ele é Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada, porque a igreja não é minha, a igreja é dele. Mas ele nos dá o privilégio de participar daquilo que ele está construindo como filhos, porque uma empresa bem estabelecida pelo pai, automaticamente ele vai deixar que o filho participe daquilo que está sendo construído e não que o filho vai assumir o lugar dele. Não, é uma continuidade. Mas o Senhor é um pai bom. Ele permite que a gente continue a fazer aquilo que ele já começou. É aquele exemplo do carro, de lavar o carro, né? Então, se você levar um lava rápido, é mais rápido. É muito mais, né? fica muito Você melhor. não se suja e tal, beleza. Mas é aquele pai que faz questão de chamar o filho para lavar o carro, Pode participar. né? O carro não fica tão limpo quanto deveria ficar, né? E gasta mais água, gasta mais produto, mas o que gerou, né? Sim. Gerou comunhão, né? Gerou aprendizado, gerou o filho ver o que o pai está fazendo e replicar, né? Sim. Então, realmente muito importante isso, né? Vamos lá, senhor Caio. Diga. Então, assim, nós estamos aqui, assim, pelo que eu conheço algumas outras igrejas, e depois da pandemia, acho que foi o start, né? Primeiro que você falou, né? Então, muitas pessoas, quando fechou o prédio, elas ficaram, assim, sem ter para onde ir, porque a igreja fechou, sim, certo? E acho que até por isso que aumentou tanto, assim, porque realmente não tinha opção, né? Isso fez a gente se virar. Hoje em dia você tá vendo a transmissão aqui, uma live, enfim, mas 3, 4 anos atrás não tinha nada disso, né? E hoje você vê várias igrejas fazendo o mesmo movimento. E um dos movimentos que eu também vejo, eu creio que isso vem de Deus mesmo, porque, enfim, essa parte de investir em pequenos grupos, né? Então, eu vejo algumas igrejas assim, e são bíblicas, né? Cristocêntricas e tal, e que elas não tinham essa prática do pequeno grupo, mas que elas estão desenvolvendo isso, certo? Mas como eu falei, né? Às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então, você que é um cara que já tem isso, né? E o DNA, né? E DNA, por que DNA? Porque ele faz parte do corpo. A gente não chama de célula. Não é uma sigla. Não, DNA mesmo, DNA do DNA legal, mesmo. Legal. Porque a célula, se ela for tirada do corpo, o que acontece? Morre. Acabou. O DNA, ele continua. Arrancou o cabelo ali. Exatamente, ele continua. Muito legal, muito bom. Então, acho que seria bacana ouvir um pouco aí. Se eu quiser começar agora, enfim, né? Eu sei que isso é bíblico, mas eu não sei por onde começar. E aí, como é que é? Aqui a gente começou, né, um tempo. Eu sei que não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula mágica. Mas tem um start, entendeu? Vamos lá. Primeiro de tudo, a fórmula de uma igreja caseira é você compreender o que significa Mateus capítulo 28 a partir do verso 18. Então, o verso 18, verso 19, verso 20, ele é a porta de entrada da igreja caseira. Por quê? Porque quando a Bíblia fala assim, Jesus aproximando-se disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, o ápice da igreja caseira é dizer que a autoridade é dele e não do líder ou do anfitrião. Vão e façam discípulos de todas as nações. Só que eu não consigo estar em todos os lugares, mas existe uma nação ou existe um grupo de pessoas ao qual o Senhor me deu para que eu tenha voz. Então você trabalha, você tem amigos no trabalho, você tem amigos na academia, você tem amigos na sua vida social, e é nesse âmbito que você vai ser a sua vida missional. Porque missionário não é só aquele que vai para fora, mas missionário, principalmente dentro do corpo de Cristo, é todo crente que está para dentro, porque a igreja ela foi chamada para viver para fora.
Ou seja, é ir e fazer discípulos. Então, aquilo que eu tenho aprendido como discípulo de Jesus, eu passo para outros. Só que quando eu passo para outros, qual é o melhor jeito de eu chamar alguém? É para dentro da minha casa. Convidar. Então, você, por exemplo, você tem vizinho. Em São Paulo é muito difícil você conhecer talvez o nome dos seus vizinhos e ter intimidade com ele. Verdade. Então comece. Comece pelo seu vizinho. Chama ele e comece esse papo. Comece a discipular. Eu li um livro que agora me fugiu o nome e sempre me foge o nome, que o autor ele aconselha você ter um discípulo por ano. Para que você possa derramar tudo o que você aprendeu em uma única pessoa, numa única família. Porque se você começa com 20 anos e você termina com 80, você fez 60 discípulos. E se esses 60 discípulos fizerem a mesma coisa, a multiplicação é muito mais rápida. Não é a formação do discípulo? Eu acho que é. É o pequenininho, não é? Isso. A pergunta é, por que é que o mundo ainda não foi alcançado? Porque a gente está querendo pegar muita gente e investir no que é verdadeiro. Porque eu subir numa plataforma e pregar o evangelho não é a mesma coisa do que eu formar um discípulo de Jesus. Eu vou dar uma informação. Aqui, ó, no tete a tete, eu falo outro. Então eu começo por Mateus 28, 18, entendo 18, 19 e 20. Capítulo 20 é uma promessa que fala que Jesus vai estar com a gente até o fim dos tempos dessa era. Aí nós passamos para capítulo 1 do livro de Atos. Você entende o poder do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus. E o término disso é Atos 2, a partir do verso 42. Que é a comunidade verdadeiramente como ela deve viver. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, conhecimento das escrituras para que um ensine para o outro as verdades bíblicas. A comunhão, porque relação não tem nada a ver com comunhão. Toda comunhão nasce do lugar de relação. Eu preciso me relacionar com o Wellington para poder chegar no ambiente de comunhão. E comunhão não é só trazer para casa e tomar um café. É comungar a Cristo de verdade na sua essência e na sua totalidade. E as orações. O partir do pão, que é a ceia, é ceiar na sua casa. Todas as vezes, todas as reuniões caseiras na família de Desascope nós ceiamos, porque nós estamos trazendo à memória a Cristo todas as reuniões. Então nós ceiamos todas as vezes, e isso é trabalhoso no sentido que é um afiar do ferro afiando o ferro. Porque, cara, você está tendo vida de comunhão. E aí a oração faz sentido eu orar pelo meu irmão. Faz sentido, ela tem poder a oração. Então é um trilho. Mateus 28, Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2. Essa é a fórmula, ok? Mas o pôr em prática é, primeiro, você é um discípulo de Jesus? De verdade? Você é um discípulo de verdade de Jesus? Ou você é daqueles... você é um dos 120? Ou você faz parte dos 380? Bom, sabe quem ou você faz né? a parte dos 380? O que significa isso? Porque quando Jesus ele é assunto aos céus, naquele momento, tinham 500 pessoas com ele, caminhando com ele. Só que ele falou assim, esperem, unânimes juntos, que vocês vão ser revestidos por poder, vai vir poder do alto, o outro vem. Quando o Espírito Santo veio, em 10 dias se perderam 380 pessoas. Somente 120 permaneceram unânimes esperando no mesmo lugar. E o Espírito Santo veio e batizou, ou seja, a igreja, ela caminha, começa com 120. 120. Só que Pedro, malucão, ele faz uma pregação, onde 3.000 almas se convertem e elas são batizadas. Na primeira pregação de Pedro, a igreja só tinha 120. E depois teve 3.120. E essa é a dinâmica. A dinâmica da igreja é você ensinar
sobre as coisas que nós aprendemos com o Senhor, sendo discípulo de Jesus, revestido do poder, tendo essa vida de comunidade para que depois haja esse pregar o evangelho. Então, a igreja ela deve nascer de dentro para fora. Ela tem que nascer primeiro dentro do seu coração, dentro da sua casa, para depois vir para fora. Então, nós temos um prédio? Nós temos um prédio. Nós temos igrejas caseiras? Nós temos igrejas caseiras, mas nós tratamos o domingo como um grande ponto de evangelismo, onde os sacerdotes da família de Zascope se reúnem e eles servem a comunidade, olhando para as pessoas que estão chegando. Então, quer abrir uma igreja caseira na sua casa? Você é discípulo de Jesus? Você ama Jesus? Convide pessoas. A liturgia, qual é a liturgia? Comunhão, partir do pão, oração, doutrina dos apóstolos, estudar todo mundo junto, um texto, pedir direção, ouvir do Senhor o que Ele quer para aquele lugar e ir chamando. Aqui, por exemplo, é um exemplo de alguém que abriu a casa, né? Sim. Em casa começou com... A minha mãe fez um curso na PEC, né? Que é para dar aula para crianças, enfim. E a última lição é você fazer uma classe na sua casa. E eram 5 dias, ela fez a lição. E aí, quando terminou, as crianças ficavam lá, apertando a campainha e pedindo mais. Ah, quando é que vai voltar? Quando é que vai voltar? E aí ela decidiu voltar. E aí ela tinha, tinha época, cara, que tinha gente que colocava cadeira na rua, porque não cabia mais na garagem. Então, eu acho que a primeira coisa é ter o coração aberto para isso, né? Assim, e uma coisa que é bacana, né? A maturidade só vem quando a gente cuida de alguém, né? Então, o maduro é aquele que não é só que faz o filho, mas aquele que cria um bom pai. Sim. Né? Aquele que transforma aquela criança num bom pai. Sim. Né? E aí... E assim, acho que isso em algum lugar. Então Sr. Douglas Gonçalves. Né? Isso é muito importante dizer, né? Então, assim, quando você vê que você tem alguém dependente de você, né? Isso vai também gerar você a buscar mais, né? A ensinar, enfim. Então, é muito importante, né? Acho que... Sim. A igreja realmente... A essência dela é essa daí, Sim. né? E, enfim. Bom... Vamos lá, Sr. Caio. já estamos chegando no final já. Eu gostaria que, assim, eu assisti alguns podcasts seus lá. Inclusive, você comeu uma barca de sushi. Cara, e você contou um testemunho lá que, nossa, eu ouvindo aquilo ali, a lágrima até escorreu, né? E acho muito legal, assim, porque assim, você falou que veio de um contexto espírita e tal. Então, assim, talvez essa parte de espiritualidade de você nunca foi problema, não, né? E assim, por exemplo, eu já não fui desse contexto. Então, assim, quando eu comecei a ouvir Espírito Santo, eu achei que era viagem minha. Eu nunca ouço de primeira, assim, sabe? Às vezes vem e encosta, eu tô falando com você, só falta jogar um raio do céu, assim, ó. Sou eu. Talvez para você seja... Eu achei muito bacana se você puder compartilhar essa história de quando você começou mesmo lá que você trabalhava, você se aposentou, né? Sim. E aí Deus começou a cuidar de vocês lá, eu achei muito bacana. Finalzinho, como eu disse no começo do... Nem sei se eu disse isso, mas vou para poder entender. Minha mãe, ela era advogada formada, porém minha mãe trabalhava no INSS. Minha mãe era secretária executiva da superintendência do INSS em São Paulo. E nos últimos anos de vida dela, antes dela se aposentar, vida profissional, o superintendente mandou ela para Bragança, para assumir a agência de Bragança. Então, eu conheço esse âmbito de INSS desde os meus 0 anos. Eu fui formado nesse lugar. Então, quando minha mãe se aposenta, eu tinha um pouco mais de 12 para 13 anos, minha mãe abre um escritório. E eu sempre ajudando a minha mãe. Só que quando eu tava com meus 16 para 17 anos, eu defino pela facilidade e não pela vocação de seguir a carreira do direito. Eu sou formado em direito.
E eu entrei na faculdade com 17 anos e me formei com 22. Fiz a faculdade daqui em Guarulhos, na UNG. Eu entrei na antiga Farias Brito e na transição me formei na UNG. Então eu trabalhei, fiquei especializado na área do direito previdenciário. Não sei fazer nenhuma outra coisa dentro do direito, só aposentar e cuidar de idosos. Só dos Essa parte, exatamente. E eu cresci dentro desse ambiente. E comecei como funcionário da minha mãe. E nos últimos 5 para 6 anos antes do falecimento da minha mãe, eu me tornei sócio dela. Enfim, todo ano, no final do ano, quando a gente tem o encerramento, né, da justiça, ela entra em recesso, a gente tinha uma reunião onde a gente fazia uma aliança para mais um ano. Final de 2021, mais ou menos meados de novembro, minha mãe foi fazer um exame de praxe, um exame corriqueiro, e nos exames é detectado que minha mãe estava com um tumor no fígado estágio 4. Não tinha muito mais o que fazer. O médico oncologista, ele propõe tratamento paliativo para prolongar a vida, mas não havia mais nada que devia ser feito. Minha mãe ouviu, agradeceu. Quando nós saímos do consultório, nós entramos no carro. Ela olhou assim, olhou no fundo dos meus olhos e disse: filho, eu não quero fazer o tratamento. Eu vou prolongar minha vida em mais 6 meses, mais um ano, ao qual eu vou ter que sofrer, tomar remédio, fazer dietas e tal, então não quero fazer. Eu respeitei, né? Ela disse, e outra, eu já tenho 85 anos, eu já vivi tudo que eu tinha que viver e o que me machucou no sentido daquela dor de filho, ela falou assim, eu sinto muita falta do seu pai. Meu pai tinha morrido, era praticamente 3 anos e pouco, ia fazer 4 anos no ano seguinte. Enfim, e ela disse, eu libero você para fazer o que deve ser feito, aquilo que se você não quiser continuar com o escritório, aí você tá liberado. Eu falei, tá bom. Só que, nesse período de antecedência, advogado, ele é desempregado todo dia, porque ele recebe por honorários e tal. Sim. Então, a gente tinha feito no escritório uma carteira de clientes ao qual os processos iam saindo, iam renovando algumas coisas, então a gente ia sobrevivendo nessa questão. E isso era ano 2021, então no finalzinho de 2020, não sei se foi por causa de pandemia ou por causa de Jesus, casos simples, coisas ao qual eu punha a mão, não estava saindo mais. Então ficava às vezes 1 mês sem eu receber honorário. E aquilo começava a me dar um comichão, porque, cara, a pior coisa que tem para um homem é você não conseguir suprir. Minha esposa, ela tem o seu próprio comércio, um salão de beleza em Bragança, ela ganha bem, mas lá no fundo era prejudicial para mim, porque o orgulho masculino era ferido, porque a esposa estava conseguindo... Estou sendo sustentado pela Exatamente. minha esposa. E eu não entendi aquilo. Então começou a aumentar esse tempo. 1 mês, 2 meses. Teve um período que eu fiquei quase 4 meses sem receber R$1. E daí a minha esposa, ela é muito cética, mas ela é muito sensível. Ela disse, talvez o senhor queira comunicar alguma coisa pra você. Amém. Mas aquilo começou a me incomodar, ao ponto que chegou nesse lugar da minha mãe, né, nessa doença da minha mãe, e nós tivemos essa reunião ao qual ela abriu as portas. Falou assim, ó, a partir de agora, se você quiser continuar, amém. Se você não quiser, filho, não tem problema. Beleza, deixei minha mãe na casa dela e tô indo embora pra minha casa. E eu falo assim, e agora, Jesus? O que eu faço? É como se eu ouvisse assim, ó, uma risada assim de um amigo dizendo assim, agora você me pergunta? Eu tô comunicando pra você faz tempo e você não tá percebendo. Ele fez assim, o seu ciclo nessa área acabou. Eu estou te aposentando.
quando você fizer 47 anos de idade. Você vai completar 30 anos de profissão e o seu tempo dentro dessa área acabou e agora você vai trabalhar para mim. Como assim? Tô ouvindo coisa. Fiquei assim meio assustado e tal. Beleza, nós continuamos. Encerrou o ciclo 2021, começou 2022. Nesse ano foi o primeiro ano que o Douglas e a Val e as crianças foram fazer aquele período sabático que eles foram para os Estados Unidos. E a família Desescope, ela tem um governo de presbitério. Então, na época, era o Douglas e o Thiago Marques. E o Thiago ficou, tal. Aí, eu nas minhas orações, o Senhor plantou no meu coração, vai falar com o Thiago. Aí, eu falei com o Thiago, o Douglas foi no dia 6 de janeiro embora para os Estados Unidos e eu fui falar com ele no dia 10. Ele falou, puxa, mano, ele falou, é de Deus, mas Deus adiantou uma parada, porque a gente já tinha decidido que a gente ia chamar alguns para trabalhar na igreja e o seu nome foi citado até por conta da família On, tal, que não sei o que, mas agora não tem como. Eu não posso assumir nada com você, porque o Douglas não tá aqui. Sim. Eu falei assim, não, mano, tudo bem. Mas então então eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar as minhas coisas e vir todos os dias pra cá? Me deixa ficar numa mesa, pelo menos pra que os meus filhos me vejam saindo todo dia de manhã e eu continuo trabalhando, um cliente ou outro, tal, aquilo que tá rodando. Ele acho que gostou dessa ousadia e porque ele também fez essa parada também, eu usei de artimanha, Sim. né? Ele era do banco, É né? isso. Aí eu usei da mesma artimanha, porque por causa do testemunho dele, eu gostei. Ele falou, eu gostei do que você disse. Então a gente vai fazer como a gente faz com todo mundo que a gente ajuda. Nós vamos pagar o seu convênio médico durante 3 meses. Falei, beleza, não tem problema. Conversei com ele. Isso, dia 10, se eu não me engano, era uma quarta ou uma quinta-feira. Disse que começaria na segunda. Nesse processo, entre esse dia e a segunda-feira que eu fui começar, o Senhor falou comigo que ele, de uma certa forma, ele ia me ajudar. Tá bom. Mas é aquela desconfiança. Ajuda, não entendi como e tal. Beleza. Comecei a trabalhar na segunda. Na segunda, eu não lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte, eu recebi uma mensagem de um irmão do Campus Online, que hoje já não tá mais com a gente, mas ele fez assim, Caio, tudo bem? Eu tava orando aqui e o Senhor pediu para que eu te mandasse uma oferta, mas era uma oferta mensal. Ele falou assim, eu falei, não, imagina, ele, sabe aquela... Ele falou, não, você não tá entendendo, ele foi muito claro comigo. É para eu te mandar uma oferta mensal. Me passa seu Pix. Muito relutante e muito orgulhoso. Depois de algum tempo, eu mandei. E veio a oferta. Essa oferta foi uma oferta de 3 dígitos. Eu assustei, mandei mensagem para ele, acho que você mandou errado, apertou um 0 a mais. Ele falou, não, esse é o valor. E esse valor eu vou te mandar todo mês. Tá bom. Isso acho que segunda ou terça-feira. No dia seguinte, uma outra pessoa manda mensagem pra mim. Me passa o seu Pix porque eu tava orando por você. Enfim. Caramba. Pra encurtar, eu fui sustentado pela igreja dessa forma por 4 meses. 3 para 4 meses. E era praticamente assim, teve semanas que eram todos os dias alguém me mandava mensagem, Caio, me manda seu Pix, eu tava orando e o Senhor pediu para eu te sustentar, te fazer uma oferta. Até um determinado momento, aquilo tava me incomodando profundamente, eu me sentindo recebendo esmolas. E quando eu pensei nisso na hora, assim, talvez acho que foi a vez mais forte que eu ouvi a voz de Deus, ele disse, ele falou assim, eu não te chamei. Então, a partir de hoje, quem te sustenta sou eu. Deixa eu colocar você nesse lugar.
tirei a mão e deixei a arca assim. Só que, como eu disse agora há pouco, minha esposa, por ser cética e ela ser extremamente... Não cética no sentido de não crer, mas ela é uma empreendedora. Então, empreendedor vive por resultados. Sim. Então, mesmo assim, às vezes, ela olhava para aquilo, tal, que não sei o quê, ela não acreditava. E ela, num sábado em casa, que é muito difícil isso acontecer, porque ela é dona de salão de beleza, me chega uma notificação, eu olho, uma notificação de transferência de Pix na minha conta. Uma senhora dizendo, Caio, tudo bem? Uma senhora do Campus Online, tudo bem? Eu tava orando aqui e o Senhor me pediu para que eu mandasse uma oferta pro irmão. Eu só não entendi o valor, mas ele me disse que você ia precisar dessa semana. A hora que eu fui ver, e minha esposa estava do lado, eu mostrei para ela e ela ouviu. Ela viu a mensagem. Era no valor de R$ 358,28. Bem A específico, pergunta é, você que está assistindo, quem faz uma oferta dessa? Quem manda uma oferta dessa? Até com centavos, R$ né? 358,28. E ela assim, ela pôs em maiúsculo. Você vai precisar desse valor essa semana. O Senhor foi muito específico, ele não me falou o que é, mas me disse que você vai precisar. Eu, amém, recebi. Olhei bem pra cara dela, olhei pra Juliana e falei assim, tá aqui, ó. Beleza, toda segunda-feira eu tenho o costume de puxar na minha pasta todas as contas da semana. A primeira conta que eu puxo é a conta de luz. R$ 358,28. Ou seja, já tinha o destino. eu já tinha o destino para que aquilo eu ia realmente precisar. Então, a partir daquele momento, não foi só para o meu coração, mas foi para o coração dela também, que é onde o Senhor trabalhou com a gente. Enfim, isso foi durante 4 meses, a minha casa foi sustentada, eu não passei fome, tipo assim, ó, eu tava com todas as contas pagas e o meu filho, a Maria, pedia, papai, eu tô com vontade de comer pizza. Sabe quando você tá vivendo pela fé e assim, tá... Assim, de noite, assim, coisa de... Eles falavam de tarde, dava 7 horas da noite, mandava o irmão, falava assim, ô Manão, tudo bem, ó, passa seu Pix aqui que eu vou te fazer uma oferta pra você comer uma pizza. Olha só. Coisa do gênero, assim, ó. Eu falei, caraca. E eu comecei a... Entendi, Senhor, entendi. Foram exatamente 4 meses assim. Enfim. Douglas chega de viagem, ele chega dos Estados Unidos, passa-se alguns dias e ele me chama. Mano, vem aqui e tal, quero conversar com você. Negociamos, ele me contrata para trabalhar na igreja e tal. Estabelece o meu salário, glória a Deus, tal, toda a parte burocrática, eu falo com o financeiro, tal, saio do escritório, entro no carro e agradeço ao Senhor. Falei, Senhor, obrigado. O Senhor cumpriu aquilo que prometeu, cuidou de mim. Na hora que eu fui ligar o carro, aí de novo vi aquela voz, ele fez assim, e para que de uma vez por todas, você acredite que fui eu que te sustentei durante todo esse tempo. Você, nas próximas horas, vai receber uma mensagem. E essa mensagem vai estar escrita assim, irmão, passa seu Pix, que eu vou te mandar uma oferta. E foi muito claro, o Senhor disse, essa oferta, ela vai vir com a soma de todos esses meses, para você nunca mais duvidar daquilo que eu falo. Porque ainda dentro do meu coração havia uma dúvida. Meu amigo, foi assim, ó, passado 2, 3 horas, um irmão lá do Centro-Oeste, que eu tive pouco tempo de comunhão, ele manda mensagem e fala assim, meu amigo, tudo bem? O Senhor acabou de falar comigo. Ele pediu que eu te pedisse o Pix para eu te mandar uma oferta. Ele falou assim, não assuste, essa oferta é a última oferta. Ele falou assim, eu não entendi porque foi específico desse jeito e o valor. Pum! A hora que caiu a oferta, eu quase desmaiei. Porque foi exatamente a soma de todos os valores por centavos que caíram na minha conta ao longo desse processo, caíram na minha conta assim tudo. A hora que eu olhei aquilo, aí o Espírito Santo disse,
A partir de agora, quem te sustenta sou eu. Mas nunca permita sair desse lugar. Glória a Deus. Ou seja, eu entendi naquele momento que não foi o Douglas que me contratou. Tanto é que a turma fala assim, como é trabalhar pro Douglas? Eu não trabalho pro Douglas. Eu trabalho pro Senhor. Hoje eu digo, eu ganhava, mesmo tendo esses meses de diferença de honorário que demorava, hoje eu ganho 4 vezes menos. 4 vezes menos do que na época. Mas hoje eu vejo o Senhor trabalhar na minha vida de uma forma surreal e sobrenatural. Não passo fome, sofro como qualquer outra pessoa, tenho as minhas dificuldades, mas a fé que eu tenho nele é ao ponto que se ele quiser me dar uma coisa, ele me dá. Se ele quiser tomar aquilo que ele me deu, não vai ser indagado. Por que, Senhor? E é assim que a gente tem sobrevivido. Vivendo verdadeiramente O pão de cada dia. O maná diário, ele desce do céu. Glória a Deus. E qual foi a maior lição? Foi talvez a vulnerabilidade, assim, de você falar assim, porque nós homens somos assim, né? Eu pelo menos assim, quando parece que tá tudo na força do nosso braço, e isso é difícil. Às vezes, tem um amigo meu também que às vezes, tipo, manda, eu tô te mandando um negócio aí. Aí da primeira vez pra mim, para com isso, cara, não precisa. Porque dá a impressão que a gente tá passando fome, assim, sabe? Primeiro, a pessoa tá olhando pra mim, será que ela tá achando que eu tô passando fome, que eu tô com dificuldade com alguma coisa? Cara, não precisa. Ele, não, eu me sinto bem, Deus tá falando comigo. Eu me sinto bem fazendo isso porque eu tô ouvindo Deus. Aí, beleza. Aí no segundo mês também. Aí, assim, é um processo, né? Porque a gente tá acostumado a suprir, né? O que eu tirei de lição, eu entendi literalmente aquele texto que diz que o Senhor dá semente para aquele que semeia. Então, hoje eu aprendi, e não existe mais orgulho, mas quando alguém fala assim, mano, eu quero te abençoar. Hoje eu tenho o coração aberto de receber a bênção. Oferta financeira, ir em algum lugar, alguém me ofertar alguma coisa, ou eu ir em algum lugar, alguém me dá um livro, alguém me dá uma camiseta. Para mim, ele tem o mesmo teor, porque é uma semente semeada numa terra que eu tenho procurado permanentemente deixar ela fértil, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, o que eu aprendi primeiro, eu não tenho mais mão pesada em relação a nada. A minha mão é leve. Eu seguro as coisas com mão leve. Porque no dia que o Senhor falar, larga. Eu largo. Se o Douglas chegar pra mim, não, a partir de agora eu não vejo você mais como líder. Eu vejo você como alguém que vai sentar no banco. E eu vou fazer isso com tanta alegria. Por quê? Porque, cara, não é sobre quem o Douglas não é sobre quem o Caio mas é sobre quem eu sou em Cristo naquilo que eu comecei a falar. Eu não sou aquilo que eu faço. Eu sou filho de Deus. E tendo o pai que eu tenho... Verdade. Não preciso de mais nada. Se vós sendo, pais, maus e sabem das boas coisas, sim, quanto mais o vosso pai que está no céu, né? E é isso mesmo. E assim, e só para concluir essa parte, né? Além de nós sermos moldados, Deus está também movendo o coração de pessoas, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? Sim. Tanto a pessoa que está abençoando, quanto quem está recebendo. Exatamente, né? Então, exatamente. Glória a Deus por isso. Cara, muito obrigado aí por esse tempo. Eu queria que se você pudesse aí indicar alguma leitura de um livro bacana. Você me indicou um que foi uma bomba, né? Que foi O Tabernáculo de Davi, cara. Eu nunca li um livro nunca devorei um livro tão rápido na minha vida. Já é indicação também. Leiam porque é bom. Mas o que você pode indicar pra gente aí de bacana? Eu tenho lido livros um pouco mais... Hoje, um pouco mais voltado no ministério apostólico, ministério profético, que é o qual a igreja tem se movido. Então, se eu pudesse indicar um livro, hoje eu indicaria o livro do meu amigo, do Fábio Coelho, Missão Apostólica.
É um livro essencial, é um livro simples de ler, principalmente indicar, assim, se você não tem paciência de ler o livro inteiro, tá? Porque tem gente que não lê não lê livro inteiro. Que lê Que não dá pra capítulo. colocar no 2x, né? Que lê em capítulos. Apesar que eu entrei numa fase que eu tenho comprado livros específicos, exatamente por conta de conteúdos específicos. Então, o livro do Fábio Coelho chama Missão Apostólica, loja do Desascope. Pra quê? Pra que, se você não tiver paciência de ler o livro inteiro, leia pelo menos 3 capítulos. O capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Mastigou ainda, hein? Que ele fala a respeito do evangelho. Sim. Tá? A dimensão do evangelho. Porque nós, como evangélicos, vamos me colocar nesse lugar. Nós não compreendemos a obra do evangelho de Cristo. E, cara, esses capítulos, eles são simples, mas tão profundos. Então, uma literatura hoje, Missão Apostólica do Titio Coelho. Muito bom. Já é o quarto dele, o terceiro? É o 6º, acho. Ele tem... Batalha Espiritual. 12 princípios da batalha espiritual, não apaguei o espírito, falso profeta, missão apostólica, um que ele lançou sobre a adoração e a presença de Deus, que ele fez pela Temélios, acho que 5. Sim, O último foi o dos falsos profetas, né? 5. Esse eu tô pra ler. Mas também. eu sei que ele tá escrevendo mais um, então aí é o 6º. Bom, e você não pensa em escrever algo? Cara, na verdade é o seguinte, até brinquei com a minha esposa esses dias. Precisa fazer a trilogia do Solha. E fala assim, ó. Não, tem muita heresia. Existe um ditado popular, diz que um homem, para ser completo, ele tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. A árvore eu já plantei, os filhos eu já tenho. O livro pode ser que saia. O Senhor tem me aguçado recentemente a esse âmbito de escrever um livro. Porque você tá ali numa atmosfera ali que é muito latente, isso que eu perguntei, né? Exatamente. Mas, lançando o livro, você volta aqui. Não, eu venho. Eu venho. Caio, muito obrigado aí. Obrigado. Pela visita. Você é um cara muito amado por nós. Obrigado. Te agradecemos pelo carinho mesmo, pela disponibilidade, né? É uma coisa que é muito bacana em vocês, né? Vocês são aquilo que vocês falam ali, né? Ali não tem estrelismo. Não, eu achei que ia chegar lá, né? Essa primeira vez que eu fui, eu achei que ia ter um pouco de estrelismo, assim, porque a gente tá acostumado, né? Então, cara, eu cheguei lá, e vocês passando pra lá e pra cá, sentando junto com a galera. Eu falei, cara, que legal isso. Né? Então, realmente, assim, desde a primeira vez que eu falei com você pelo celular, assim, sempre foi muito disponível, sabe? Sempre que eu preciso ter alguma dúvida lá, chamo, troco ideia. E não é só comigo, eu sei que você conversa com o Renan, com outras pessoas daqui. E, cara, Deus abençoe você, continue usando sua vida, que você continue ouvindo a voz do Espírito Santo aí. E seja essa bênção que você é. Amém. Até a volta de Jesus, beleza? Amém. Hoje nós seremos ainda brindados ainda já pela geração do Caio aí, né? Vai rolar uma comissão aí e o Solinha vai... É a minha flecha. Isso aí. Gente, então, se você foi abençoado aí com esse conteúdo, né? Se inscreva no canal. Visita lá a página do Solha. O Solhas, tem isso ainda lá ou não? Okay. Tinha uma época que você estava fazendo uma série, né? O Solhas, uma coisa assim, né? Tava. Hoje eu não tô mais. Não tem mais. Mas meu perfil no Instagram mesmo é @Caio_Solha. E eu tô de forma secreta. Não sei se a galera que me segue percebeu. Eu tenho constantemente colocado uma página sobre teologia, chama Teologia Praticada, que sou eu que estou por trás, que eu estou gerando ainda conteúdos, ainda feito por inteligência artificial, para eu gerar engajamento, para que eu unifique esse perfil e comece a falar sobre a prática da teologia, ou seja, o ordinário da teologia, o dia a dia do discípulo de Jesus, como pratica o estudo da teologia.
Né? Não é só ouvir, Não, é praticar. é praticar. Da hora, da hora. Então, vai lá. Quem não segue o Caio ainda, segue o Caio. E é isso aí, gente. Então, nós ficamos por aqui e você já sabe, né? Na próxima quinta-feira estaremos juntos às 20 horas. Grande abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Valeu!